E aí, galerinha, beleza? Veja o que eu vou fazer com essa folha de papel aqui. Estão vendo? Vamos lá. Observe. Que interessante, né? Hoje estamos mais uma vez aqui. A aula hoje é sobre a aplicação da equação de Bernoulli e também da viscosidade do fluido real. A nossa última aula, né, do curso de mecânica de fluidos. Tivemos uma viagem muito legal neste curso aqui. E hoje teremos a nossa última aula falando sobre as aplicações de Bernoulli e viscosidade do fluido real. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz no começo aqui, tá, gente? Esse começo aqui com essa folha de papel, como funciona, né, os aviões, né, que têm asas que se sustentam no ar. E tudo isso vai ser explicado nesta aula. Então venha comigo, mais uma vez, aprender física com qualidade. Bom, a nossa aula 8, né, a nossa última aula, e vamos lá aprender, certo, essas aplicações. Vejamos o seguinte, eu vou considerar um tubo na horizontal. Ele tem diâmetros diferentes, mas eu vou sempre considerar, claro que a figura está fora de escala, né, que a variação de volume que entra aqui é a mesma nesse ponto 2. Tá? No ponto 1 é igual ao ponto 2, tá? Então, sempre aquele, né, figura fora de escala, mas digamos que seja o mesmo ΔV. Se elas estão na mesma altura, né, o tubo na horizontal, então tem a mesma altura, então vocês sabem que se você tem dois pontos que estão na mesma horizontal, você tem, né, a mesma pressão de profundidade aqui, tá? Então eles vão embora. Eles vão embora, porque não faz sentido ter eles aqui. E daí você tem a pressão estática mais a pressão dinâmica e do mesmo jeito do outro lado. Foi o que aconteceu aqui. O que é que isso significa, gente? Mais uma vez a gente tem aquela velha discussão. A gente chega numa equação e aí a gente pergunta, professor, o que essa equação significa? Vejamos o seguinte, meus alunos, que se a pressão no ponto 1 ela é menor, isso significa que a pressão dinâmica ela vai ser maior. Tá? Em detrimento disso, tem que ocorrer o contrário. Tá? Porque tem que compensar. Ou seja, a pressão no ponto 2 vai ser maior e a pressão aqui vai ser menor. Certo? Ericles, beleza. Tá, mas qual é a aplicação interessante que tem nisso aí? Gente, no começo dessa aula eu fiz um pequeno experimento simples e que eu mostrei para vocês o seguinte. Eu estou considerando a pressão, dois pontos, um ponto aqui em cima e aqui embaixo da folha. Veja, se eu sopro aqui em cima, né, o que é que vai acontecer? Se eu sopro aqui em cima, o ar ele tem uma certa velocidade. Com isso, se a velocidade aqui em cima é maior, significa que a pressão é menor. É o que mostra aqui a equação aqui. Tá? Ok. Neste caso, vai ocorrer o contrário embaixo. Porque se a pressão em cima vai ser menor, a pressão embaixo vai ser maior. Tá? Com isso, vai fazer com que a folha suba, porque vai criar uma força aqui. A pressão aqui embaixo vai criar uma força que vai subir essa folha. Ó. Ok? Então, gente, isso daqui é um funcionamento de uma asa de um avião. Vamos aqui. A nossa asa de avião aqui. Né? Vejamos o seguinte. Quando você tem, né, um fluido, que é o nosso ar, passando aqui nesses pontos, aqui vai passar a parte embaixo, vai passar a outra parte em cima. Aqui em cima, o ar é mais o quê? Mais veloz, tem maior velocidade. O que acontece que, se aqui em cima tem uma velocidade maior do que tem embaixo, faz com que a pressão aqui em cima seja menor e a pressão embaixo seja maior. Se a pressão embaixo seja maior, isso faz com que apareça uma força levantando a asa para cima. Ou seja, sustentando a asa lá em cima. Por isso que os aviões eles têm essas asas. Claro que
O avião ele tem um sistema todo complexo, né, turbinas, enfim. Mas que a asa ela funciona, né, dessa forma. Né? Então você tem uma situação também que é o contrário de uma asa de um avião, que é os carros de Fórmula 1. Os engenheiros, né, os projetistas, eles colocam as asas dos carros de Fórmula 1 inverso, né, ou seja, vai ser inverso, né, o vento que vai passar pela asa vai ser inverso do que a asa do avião. Por quê? Porque o carro tem que ficar no chão. Então ele tem que ter, o carro vai ficar preso no chão e não vai subir. Né? Então por isso que as asas têm que ser feitas o contrário de um sistema de asa de avião. Né? Porque o carro é feito para ficar pregado na pista mesmo. Né? Não pode ter qualquer elevação, ele não pode sofrer elevação devido ao vento que passa pelas asas ali. Tá? Então essas são as aplicações interessantes da equação de Bernoulli. Uma delas é a asa de avião. Também tem uma situação, gente, que a gente vai ver aqui, que é o recipiente com furos verticais equidistantes, né? Ou seja, esses furos estão na mesma distância. Tá? Então, ó, quando você já deve ter visto na aula de pressão, que eu fiz 3 furinhos num recipiente lá, e mostrei que cada vez mais embaixo você vai ter uma pressão maior e com isso a água vai jorrar para mais longe, certo? E que essa velocidade, gente, a velocidade, tá? Nesse ponto aqui, a velocidade aqui vai ser a raiz de 2gh. Essa velocidade aqui é a velocidade de um corpo em queda livre, né? É interessante isso. Quando eu considero esses 2 pontos aqui, coloco na equação de Bernoulli, faço toda aquela demonstração, tá? Eu vou encontrar que a velocidade é igual a raiz de gh, 2gh, né? Então, você vai observar que um furinho feito aqui em cima, né, ele vai cair aqui, não, é bem próximo do recipiente. Aí se você for aumentando, aí você vai ter, né, vai ser jogado para uma distância maior, porque a velocidade ela vai ter o quê? Ela vai crescer com a profundidade, certo? Beleza? Então é isso, gente. Isso daqui são as aplicações que a gente tem. A gente tem várias aplicações, tá? Mas eu usei esses 2 aí que são exemplos mais legais, né, que a gente vê na aplicação de Bernoulli. Agora vamos ao seguinte, agora vamos para a nossa segunda parte da aula, que é a viscosidade do fluido real. A viscosidade do fluido real, vocês devem saber que o nosso ar é um fluido e também é real. A gente fala lá no começo da aula de hidrodinâmica, a gente fala de fluido ideal e fluido real. O fluido ideal ele tem que ser um líquido não incompressível, ele tem que ser estacionário e ele não pode ser viscoso, né? Já nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com fluido real e ele tem todos, não é estacionário, não é incompressível e também ele tem viscosidade. Então, ó, veja bem, olha o que eu coloquei aí, né, para vocês lerem na tela. Para um corpo sólido que se desloca, ou melhor, se deslocando em um fluido real, as partículas do fluido tendem a ser arrastadas pelo corpo durante o movimento. E é por isso que o ventilador ele junta poeira. Tá? Por quê? Porque quando o ventilador gira, tá? Ele arrasta o fluido. Esse fluido que fica próximo, né, do ventilador aqui, ele não é jogado para longe. E por isso ele vai ficar sempre aqui, próximo. E com isso a poeira vai se juntar. É interessante, né? Como é que um ventilador que fica, né, soprando o ar o tempo todo, ele junta poeira. Parece uma coisa meio contraditória, né? Mas não. É porque a viscosidade do fluido real faz com que, como o nosso ar é um fluido real, ele vai sendo arrastado aqui e nunca vai ser jogado. E com isso vai juntando poeira aqui com o tempo. Tá? E, né, a gente vai ter que sempre limpar esse ventilador. Beleza? Isso é um exemplo. O ventilador é um exemplo. E com isso, gente, a gente vai ver também o efeito Magnus. O efeito Magnus é aqueles efeitos lá que muitas vezes os tenistas, né, a galera do vôlei, enfim, quem trabalha joga futebol,
né, algum esporte com bolas, né, você vai ver que a bola ela sofre alguns efeitos, né, um chute de trivela, certo? Né, um saque, dependendo da forma de que você saca, a bola pega uma curva. Então, como é que isso é possível? Através do efeito Magnus. Então você tem uma bola que passa por né, que passa aqui em determinado fluido, né? E dependendo, né, da forma que essa bola foi jogada, né, ela vai sofrer alguns efeitos porque você tem aqui, certo, um fluido que ele é arrastado o tempo todo e por isso vai gerar alguns efeitos aí, né? Ou seja, veja bem, né, uma bola que gira, então ela vai sofrer, né, através disso, ela vai sofrer uma força e por isso ela muda de direção, né? No golfe, por exemplo, você tem aqueles furos nas bolinhas de golfe, né? Você vê que o cara dá uma tacada, a bola sofre uma curva, um efeito. Isso é, né, bem interessante, gente. O tênis da mesma forma, né? Então, isso para, né, enganar o outro competidor. Então, isso é uma forma da gente ver o efeito Magnus no dia a dia, nos esportes, enfim, tá? Então isso é muito interessante, gente. Isso é a viscosidade do fluido real, que é o ar atmosférico que a gente respira. Tá? Então, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado mais uma vez por ter ficado até o final do curso de Mecânica de Fluidos. Teremos vários cursos aí. Lembrando que quem quiser o PDF de todo o curso, eu vou disponibilizar, tá? Aí de graça, para quem quiser, tá? Então, muito obrigado e até o próximo curso. Valeu!